Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos então no livro de Josué, capítulos 9 e 10. O capítulo 9 vai nos mostrar aí a astúcia dos Gabaonitas, né, o povo de Gabaon, que vai armar ali, né, quando eles viram que Israel estava mesmo conquistando terras, quando eles viram que o Senhor estava com Israel, quando a fama ali de Deus, né, foi se espalhando, esse Deus que tirou o povo do Egito, né, esse Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, atravessar agora o Rio Jordão, aquilo que havia acontecido em Jericó, dentro desse todo esse contexto, né, que o texto bíblico relata, a gente vê então que os povos ali, eles vão ficar assim, preocupados, né? Eles vão ficar amedrontados diante de Israel, conforme o que o texto vai dizendo. E aí esse povo então, de Gabaon, eles vão fingir que não são eles, né? Vai dizer aqui, olha, eles usaram de astúcia. Lá no versículo 4 diz que eles puseram-se a caminho, munidos de provisões, os seus jumentos carregados de sacos velhos e odres de vinhos rotos e recozidos, que eles levavam nos pés calçados muito velhos e remendados, se vestiam de roupas muito usadas, e que o pão de suas provisões estava seco e estragado. Ou seja, eles deram uma aparência de quem tinha feito uma longa viagem, né? Eles fizeram uma aparência de quem tinha vindo mesmo de uma terra muito distante, e eles foram dizer isso, né, ao povo de Israel, que eles eram um povo de uma terra distante, mas não era, eles eram um povo do território mesmo, que estava ali sendo explorado e sendo conquistado, né, por Israel. E só que lá no versículo 14 diz assim, olha, os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida. E os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias depois desse tratado, eles souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles, né? E aí Josué vai dizer, por que vocês fizeram isso? Vocês são habitantes da terra. Vocês disseram pra gente que vieram de uma terra distante e vocês fizeram com que nós fizéssemos uma aliança com vocês e nos traíram, né? Mas a aliança já estava feita, então, no final das contas, aquele povo foi protegido, né, por Josué, que já havia feito uma aliança com eles, por mais que tivesse sido por engano. E aqui vai dizer, então, no versículo 26, fez Josué como tinha dito, livrou-os das mãos dos filhos de Israel que não os mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e do altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse. Funções que exercem ainda hoje. Então Josué vai falar para eles, vocês nos enganaram, agora vocês vão ter que trabalhar para nós, né? E aquele povo então vai exercer essas funções, né, que foram ditas aqui. Lá no capítulo 10, nós entramos então nessas campanhas, né? E a gente vai ver aqui que Israel vai abatendo os povos, né? Que Israel vai tendo aqui diversas conquistas, né? Aqui como vai dizer ali no sul, né? Lá no versículo 7, vai dizer que Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse, não os temas, porque os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala,
caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel. Este infligiu-lhes uma terrível derrota em Gabaon e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo. E foram mais numerosos os que morreram sob a chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Então vai mostrar aqui Josué que vai contra o povo de Gálgala, né? E então Deus combate em favor deles, inclusive mandando uma chuva de pedras, né? Então Josué vence com a força, né, do exército e com a força de Deus, né, que intervinha aqui na batalha. Continua no versículo 12, uma passagem maravilhosa, conhecida, né, muito conhecida de todos. Josué falou ao Senhor no dia que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gabaon. Pensa na ousadia de Josué, gente. Olha o que Josué fala. Josué vira para o sol e diz assim: Sol, detente em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Aialon. E o sol parou. Meu Deus do céu. Gente, quando a pessoa ela tem consciência de que Deus caminha com ela, quando a pessoa tem consciência de que Deus batalha em favor dela, não tem nada que pare essa criatura, não. Não tem nada que faça essa criatura parar. Se ela sabe que Deus está com ela, que Deus combate em favor dela, nada, ninguém para essa pessoa. E a ousadia de Josué é porque ele tinha fé em Deus. Não é porque ele acreditava que o sol poderia obedecê-lo, não. Porque ele acreditava em Deus. A fé de Josué fez com que ele se dirigisse ao sol, mandasse o sol parar e o sol parou. O sol obedeceu, né? Por quê? Porque Deus é o Senhor do universo, né? Porque Deus é Deus. E tudo está submetido ao poder de Deus, né? Tudo, né? O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, o mesmo Deus lá das pragas do Egito, o mesmo Deus que remodela a natureza quando é necessário. Que se for necessário, meu irmão, minha irmã, e nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, esse Deus vai remodelar a natureza por nós. Esse Deus vai remodelar a natureza por aqueles que o amam. E que ele ama e que ele amou primeiro, né? Então, se nós temos fé, nós vamos aderindo ao projeto salvífico, né? E nós vamos fazendo com que coisas maravilhosas, com que coisas inimagináveis aconteçam, né? E o sol parou e a lua não se moveu até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio-dia e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. O sol que parou ao meio-dia e que leva aí quase o tempo de um dia inteiro para resolver se pôr por causa de um homem que batalha em favor da vontade de Deus, em favor da promessa de Deus, em favor do povo de Deus, né? O sol parou. Não houve, nem antes nem depois, um dia como aquele, em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Claro, quando a gente vai ver aqui, né, o Senhor obedeceu à voz de um homem, antes disso, né, que é a forma, né, do escritor bíblico interpretar e colocar as coisas, porque para que nós compreendamos Deus, né, as Sagradas Escrituras colocam em Deus atributos humanos, né? De tal forma Deus também assume isso porque ele se torna um homem depois, né? O verbo de Deus se faz carne. Mas é claro que Deus é Deus, né? E para que a gente possa entender Deus e Deus possa ali entrar um pouquinho de Deus na nossa cabeça, as Sagradas Escrituras vão trazendo esse atributo, né? De sentimentos humanos, de reações humanas, para que possamos talvez ali compreender de longe, né?
as verdades de Deus. Mas Deus, antes que Josué mandasse o sol parar, né, trazendo aqui para o contexto bíblico, Deus já havia decidido fazer, né, que Deus é onisciente, né, e Deus é onipotente. Então, Deus já havia decidido, né, e Deus coloca, gente, as decisões dele no coração do homem. Nós precisamos entender isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente faz assim, olha, vamos parar para rezar, né? Aí a gente para fazer o nosso momento de oração, para estar diante de Deus, e a gente vai ali orar diante do Senhor, a gente vai formular frases e dizer palavras, às vezes até bonitas, num vocabulário talvez aí elevado, né? Como se isso fosse fazer diferença para Deus, como se o senhorzinho lá, analfabeto, que reza numa igreja com fé, não fosse melhor ouvido do que nós, muitas vezes, ou do que aqueles que têm uma grande cultura e que vão fazer uma oração muito bonita. Mas, né, nós nos colocamos diante de Deus e às vezes a nossa oração realmente ela tem um teor muito bom mesmo, né? É algo maravilhoso, aquilo que a gente vai verbalizando. E aí a gente tem até a tentação de pensar que aquilo que a gente está falando vem de nós. E muitas vezes aquela oração, quando ela é sincera, quando nós estamos na presença de Deus, aquela oração que brota do coração é Deus mesmo que inspira a nós, né? Deus inspira ao homem o que rezar, Deus inspira o bem a nós, né? No nosso coração. Então o bem que nós fazemos até, ele antes foi inspirado por Deus em nós. Então nós temos que ter consciência disso, não é a nossa capacidade não, é a graça que é abundante em nós e que dá a nós a capacidade de executarmos o bem, porque nós por nós mesmos não somos capazes de fazer o bem. Sou eu que estou dizendo isso não, quem dizia antes eram os santos da igreja. Os santos da igreja dizem isso, né? Nós não somos capazes. É Deus que antes que nós façamos coloca em nós a inspiração e nos dá inclusive a força para nós fazermos. Claro, dar os passos somos nós que damos, né? Também a gente vê, por exemplo, Padre Jonas, né? Padre Léo falava muito sobre isso, né? 90% aí de transpiração, 10% de inspiração. Só que os 10% de inspiração, aquilo que vem do alto, que vem de Deus, é tudo que a gente precisa, né? Então a gente precisa se esforçar e muito, né? Precisa ter 90% de transpiração, precisa, né? E aí o que a gente precisa fazer é isso, porque o nosso esforço precisa ser grande, que nós somos muito pequenos. Mas aí 10% de graça que é o que Deus derrama para completar, para que a gente possa fazer aquilo que é necessário, é o suficiente para que a gente consiga executar e que não seja maior do que as nossas forças. Se Deus te mandar rezar e parar o sol, né? Se foi Deus que te inspirou, o sol vai parar, né? Então aqui, para trazer essa realidade, nós lembramos aqui inclusive quando o sol dançou, né? O sol bailou em Fátima, Portugal. Pesquisa aí na internet, quando o sol bailou, quando o sol dançou ali no céu de Fátima, à vista de uma multidão, e todos viram, foi possível ver de longe o milagre do sol, né? Para dizer que as coisas de Deus são muito superiores a nós. E aí a gente vai ver que Josué e o povo vai conquistar ali diversas terras, e que lá no versículo 42 vai dizer que Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia por ele. Depois voltou Josué com todo Israel para o acampamento de Gálgala. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vemos uma grande empreitada aqui, né? E que houve um grande sucesso, né? Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos medo da guerra, né? Da nossa batalha espiritual, nós temos medo das nossas lutas, nós temos medo, né? Nós somos frágeis. Mas a palavra de Deus diz, olha, não tenhas medo, coragem, ânimo, tem de fé, né? O Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo para nos dar ousadia, para nos dar a força do alto. E é isso que nós pedimos nesse dia, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos força, dá-nos coragem, Senhor. E vem fazer de nós combatentes, Senhor. Combatentes. Combatentes na fé, combatentes na esperança, combatentes na alegria, combatentes no amor.
né? Como aquela série, procura lá, compra uns livrinhos bem pequenininhos, rapidinho de ler, a série Combatentes, né? Lá da Canção Nova, se não me engano, é do Padre Jonas, essa série Combatentes. Nós precisamos ser combatentes, né? O Senhor nos chama a combater e que nós combatamos então, pela fé, pela esperança, pela caridade, com a graça de Deus, com a força do alto. Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.